Uma das coisas mais difíceis para o ser humano é saber que perguntas fazer. E é por isso que a maioria não consegue as respostas que precisa. Eu falei disso no vídeo anterior, se você não assistiu eu vou deixar ele aqui no primeiro link, aqui na descrição, para que você assista antes de assistir esse vídeo. O meu nome é Vivian e nesse vídeo eu vou explicar para vocês o porquê que algumas perguntas que já têm algumas respostas prontas por aí são tão perigosas para você e podem atrapalhar tanto a sua vida. Claro que as perguntas que vão responder coisas existenciais, elas são muito diversas e elas podem ser totalmente diferentes para você do que são para outra pessoa que também está na mesma busca que você, que está tentando, por exemplo, um despertar espiritual. Mas existem algumas perguntas que elas já estão meio que prontas. Todo mundo, em geral, vai perguntar sobre aquelas mesmas coisas. E o grande problema é que algumas pessoas já sabem dessas perguntas. Elas já sabem que a maioria das pessoas vai perguntar sobre aquilo e então elas definem respostas padrão. Respostas pré-determinadas que na verdade não são respostas, são apenas uma indução para levar você a um determinado lugar onde geralmente essas pessoas que estão conduzindo esse sistema querem que você chegue. Eu vou dar um exemplo para você. Vamos supor que você pergunte qual o sentido da vida. Você já deve ter ouvido muitas pessoas responderem que a vida é mesmo sem sentido. Ou mesmo, provável que você tenha ouvido isso da sua família, o sentido da vida pode ser, sei lá, nascer, crescer, casar, ter filhos e trabalhar bastante e depois esperar a morte. E pode ser que você nunca tenha se perguntado verdadeiramente qual o sentido da sua vida. Mas quando você se perguntar, se é que você já não se perguntou, pode ser que você já tenha essa resposta meio que como pré-determinada, como se ela fosse a verdade universal, como se fosse assim para todo mundo. E você acaba sendo programado para seguir nesse sentido. E isso é algo muito conhecido das pessoas que dominam a maioria das outras, né? Você já deve ter ouvido que apenas 5% das pessoas do mundo, elas detêm, né, 95% do dinheiro, por exemplo. Então, é claro que essas pessoas, elas estão nessa situação porque elas sabem de alguma coisa que esses 95% que passam dificuldades, né, que têm uma vida sofrida, não sabem. E essas pessoas, em geral, dominam aí os veículos de mídia, em geral, e elas estão oferecendo uma resposta pronta para qualquer tipo de pergunta, ou para a maioria das perguntas que as pessoas possam fazer. Então, antes mesmo que você pense em fazer determinadas perguntas, eles já chegam com uma respostinha pronta para vocês. E muitas vezes, como já estamos acostumados, né, a ser dominados, a ser guiados por essas pessoas, nós sequer percebemos e temos aquilo como verdade, saímos por aí repetindo, mesmo que aquilo não seja real. Então, para cada pergunta, eles já têm uma resposta pronta, programada, que vai sair em todos os lugares, principalmente nos veículos de mídia, e você vai ouvir tantas vezes aquela mesma resposta que isso acaba ficando crível. Vai parecer que aquilo é a única verdade. Só que, na verdade, eles te responderam tantas vezes a mesma coisa que você já se convenceu de que aquela é a resposta, então você não continua questionando, você não continua buscando uma outra resposta que seja mais encaixada com a pessoa que você é, com o que você sente e até com o que você realmente está vendo e vivendo. Então você faz uma pergunta e a resposta é doença. O que acontece? Você acredita que a resposta realmente é doença. Você faz outra pergunta e a resposta é crise. Você acredita que a resposta realmente é crise.
Você faz outra pergunta e te respondem medo. E você acredita que o medo é realmente a resposta. E como você já está acreditando naquilo, não sobra espaço para você questionar que talvez aquela resposta doença não seja a resposta correta. Porque talvez você não esteja doente. Ou pode ser que aquela resposta crise, ela também não era a resposta certa. E pode ser que você não chegue a viver a crise. Pode ser que aquela resposta medo pode não ser verdadeira. E você está vivendo o medo porque você acreditou nessa resposta. E dessa forma, essas pessoas fazem com que o talvez não exista. É tudo quadradinho, é tudo uma resposta só, é tudo uma resposta de massa e aquilo que foi falado serve para todo mundo. E se o seu número for maior, cortem um pedaço do braço para caber, né? Ou se o seu número for menor, usa grande mesmo, né? Então você acaba não tendo o direito à sua individualidade. Quando você não tem o direito à individualidade, você não consegue encontrar a sua verdadeira missão. Porque existe uma missão que é geral e todas as pessoas aqui na Terra estão aqui para experienciá-la. Inclusive, eu já falei disso num vídeo que eu vou deixar aqui embaixo também para vocês assistirem. Mas existem missões que são individuais. Então é impossível que a mesma resposta sirva para todas as pessoas. Porque no caso, para que uma coisa sirva para uma pessoa que talvez tenha maiores aspirações, ou outra que tenha menores aspirações, ou outra que simplesmente não tenha aspirações, ou outra que queira simplesmente fazer caridade, outra que queira ter uma vida próspera, outra que queira se casar, outra que não queira se casar. Como você vai encaixar respostas para todas essas pessoas com sentimentos, pensamentos, com visões totalmente diversas? É muito difícil você conseguir isso. E para você conseguir isso, você tem que cortar a individualidade das pessoas. E é dessa forma, dando respostas prontas e fazendo com que as pessoas acreditem nessas respostas prontas, é que existem 5% que dominam os outros 95%. E esses 95% estão aí, todos tristes, todos deprimidos, ou mesmo simplesmente fingindo que nada está acontecendo, empurrando a vida com a barriga e deixando todas as suas capacidades, todas as coisas que poderia realizar para trás, sendo que poderia ser muito mais do que aquilo que realmente está sendo. Você só vai poder saber o verdadeiro sentido da sua vida se você usar os seus próprios sentidos, se você formular suas próprias perguntas e você for em busca das suas próprias respostas. Você é quem precisa encontrar as respostas que estejam encaixadas em quem você é, na sua índole, nos seus valores, nas suas percepções do mundo. Respostas prontas nunca vão conseguir responder questões existenciais individuais. Você pode até acreditar numa resposta simples como 2 mais 2 são 4. Realmente essa é uma resposta universal que é igual para todo mundo. Mas a vida individual, aquilo que nós somos, não é uma equação matemática simples. As questões filosóficas você só vai conseguir responder quando você parar de acreditar na mídia, quando você parar de acreditar em tal coisa porque um amigo disse, quando você parar de viver aqueles padrões, aquelas crenças limitantes que muitas vezes a sua família implantou na sua mente, e não por maldade, mas porque era o que eles sabiam fazer e eles queriam o melhor para você, então eles tentaram te ensinar aquilo que deu certo para eles, mas não necessariamente isso vai dar certo para você também. Esse que é o segredo da autodescoberta. Sem esse segredo, se você não usar isso na sua vida, você vai continuar sendo mais uma marionete de forças ocultas de um sistema que está apenas atuando para manter o controle sobre você. Não está permitindo que você use a sua individualidade para você realmente conseguir despertar, conseguir ser feliz e conseguir viver a sua missão de vida, o seu propósito aqui nessa terra.
Portanto, não adianta só você saber respostas aleatórias. Você precisa saber quais as perguntas fazer e depois você precisa aprender a buscar encaixar essas respostas em quem você é, na sua própria vida. E não o contrário, não tentar encaixar você nas respostas que estão por aí e que talvez sejam a verdade de outros, talvez deem certo para os outros, mas você precisa descobrir o que é que vai dar certo para você. E para saber o que vai dar certo para você, é só mergulhando fundo no seu próprio ser. É claro que existem formas de você ser guiado nessa experiência, mas todos aqueles que te derem respostas prontas e que disserem que você precisa transformar algumas coisas que são importantes para você, como a sua índole, os seus valores, para que você se encaixe em algo que não faz sentido para você, aí você pode ter certeza que estão te guiando pelo caminho errado. E se você se interessa nesses temas, dê uma olhadinha depois aqui na caixa de informação. Tem vários links aí onde você vai encontrar algumas informações que vão poder te ajudar ainda mais nesse sentido. E se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar o seu like, também comentar aqui, me contar o que você achou, que eu vou adorar saber, para a gente conversar mais um pouco. E também não se esqueça de seguir o nosso canal aqui, de acionar o sininho para você receber as próximas notificações. E nós nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau!